Olá! Nesta aula sobre formação de palavras, veremos sufixos que formam verbos. Vamos lá? Vamos a mais uma aula sobre word formation, formação de palavra. Veremos aqui aquelas que são construídas por sufixos, que especificamente constroem verbo. Bem, veremos então o sufixo "is", que com S diz respeito à escrita do inglês britânico e com Z a escrita do inglês americano. Bem, eu utilizarei nos meus exemplos e mostrarei a vocês a escrita do inglês americano. O sufixo "fi", o sufixo "an", com N ou somente N, e o sufixo "ate". Bem, todos eles trazem a ideia, na formação do verbo, a noção de tornar aquele sentido trazido pela base da palavra. Então vamos a eles. Suffix "is". Vamos ver um exemplo? We needed to organize something special for Dina's birthday. Nós precisamos organizar algo especial para o aniversário de Dina. Veja, a palavra organize é um verbo. Bem, as palavras construídas com o sufixo "is originam-se de adjectives ou de nouns, adjetivos ou substantivos. Assim, organize vem de organ, órgão. Órgão é um elemento dentro de um sistema, dentro de um organismo, e aí constrói-se a ideia de tornar-se esse elemento parte desse sistema, ou seja, organizar. Organize. Bem, aproveitando, as palavras que são verbos com "is" também são transformadas em substantivo, quando elas se acoplam com a ideia de Asian. Então fica Asian, Isation. Então transformamos organize em organization. Organ, organize, organization. Órgão, organizar, organização. Vamos praticar um pouquinho com eles? Então vamos lá. Colony, colônia. Colonize, colonization. Bem, não preciso traduzir porque são palavras transparentes, cognatas no português. São palavras de origem latina. E esse sufixo também é utilizado desta mesma origem, da origem latina. Vamos ver outros. Democracy. Então, democratize ou democratization. Vamos mais exemplos. Energy. Energize. Energization. Energia, energizar, energização. Familiar. Familiarize. Familiarization. Familiar, familiarizar, familiarização. Vamos a mais? Veja, general, geral. Generalize, generalizar. Generalization, generalização. É muito fácil, né? Então vamos lá. Human, humanize, humanization. Não precisa nem traduzir. Mais um pouco. Immune, immunize, immunization. Imune, imunizar, imunização. Popular, popularize, popularization. Bem, temos outro sufixo, o suffix "fi". Bem, vamos ver nesse exemplo. All these new boxes are here to amplify the sound 20 times more than the old ones. Todas essas novas caixas estão aqui para amplificar o som 20 vezes mais do que as velhas caixas. Amplify. Bem, verbos formados com "fi", o sufixo "fi", geralmente originam-se de adjectives ou de nouns. Bem, então, vem de ample, de amplo, ou seja, tornar amplo, amplify, amplificar. Assim,
temos também como dignity. Dignidade. Tornar digno é dignify, dignificar. Veja que da palavra terminada em T, dignity, o T sai e entra o phi, dignify, dignificar. Vamos ver outros exemplos com phi. Então temos test, testify, teste, testificar. Diversity ou diversity, pode as duas formas de pronúncia. Diversify ou diversify, diversificar. Intense, intensify. Person, pessoa. Personify, personificar. Identity, identify. Identidade, identificar. Just, justo. Justify, justificar. Vamos a mais outro sufixo? O sufixo an, ou com n. É n ou n. Vamos lá ao exemplo e identificar essa palavra. Veja. They found a way to shorten the text and make it more objective. Veja, shorten. Shorten, então, é um verbo que origina-se de um adjetivo. Bem, no exemplo aqui, vemos shorten, que vem de short, curto. Ou seja, tornar curto é shorten. Encurtar. Viu como é? Vamos ver então outros. Como exemplo, temos então deep, profundo. Então, aprofundar vai ser deepen. Sad. Sad é triste. Entristecer, então, vai ser sadden. Observe o que acontece aqui na escrita. Tornou-se 2 Ds. Isso porque toda vez que tivermos de um adjetivo terminado em CVC, CVC, consoante, vogal, consoante, dobra-se a última consoante, ok? Então, por exemplo, sick quer dizer doente. Então, tornar-se doente é adoecer, sicken. Mais um, soft, suave, suavizar, soften. Sweet, doce, adoçar, sweeten. Ok? Weak, fraco. Enfraquecer, weaken. O sufixo an não é específico para formar verbos. Ele também está presente em outras palavras, de outras formações e classes. Por exemplo, o an está presente nas palavras que são do Old Plural, de um plural antigo. O inglês moderno não tem o plural em en, como tinha no tempo mais remoto, mas ainda permanece de um inglês mais antigo a presença de algumas palavras com o plural em en. Por exemplo, child, criança, children, crianças. Ox, boi, bois é oxen. Bem, o sufixo an ainda vai estar presente na formação de adjetivos que trazem a ideia de made of, feito de. Por exemplo, gold é ouro, golden é feito de ouro, dourado. Wood, madeira. O adjetivo wooden é feito de madeira, amadeirado. Ou wax, cera. Waxen, feito de cera, encerado. Bem, o sufixo an também está presente nas formações dos verbos irregulares, quando se diz respeito aos past participles, os particípios passados. Os particípios passados são as formas verbais que, em português, têm a terminação em DO nos verbos regulares. Falar, falado, cantar, cantado. Bem, nas formas irregulares, o particípio passado tem essa terminação em muitos verbos, como, por exemplo, o verbo to speak. O particípio passado, spoken. Speak, falar, spoken, falado. To hide, esconder, hidden, escondido. To take, pegar, tomar, taken, pegado, tomado.
To give, dar. Given, dado. To break, quebrar. Broken, quebrado. Bem, vamos a mais um sufixo, o suffix ate. O suffix ate, vamos ver um exemplo. Our school will participate in the Math Olympics. Nossa escola participará das Olimpíadas de Matemática. Bem, o verbo é participate. O que é observado aqui é que o verbo participate, os verbos com essa terminação ate, eles também têm um correspondente que é um adjetivo. Ou seja, sua forma é a mesma do adjetivo correspondente. Não são todos os verbos que têm um adjetivo correspondente, mas muitos deles têm uma forma idêntica que é usada para o adjetivo também. Nesse caso, o verbo para distinguir, ele é pronunciado como ate. E como adjective, ele é pronunciado como it. Vamos ver um exemplo? Veja nessa oração. I'll teach you how to appropriate your studies to succeed. Eu ensinarei a você como se apropriar de seus estudos para ser bem-sucedido. Appropriate. How to appropriate. Como se apropriar. Aqui está usado como verbo e pronuncio appropriate com ate. Agora veja. You need an appropriate method for it. Você precisa de um método apropriado para isso. Appropriate. Appropriate method. Um método apropriado. Veja que a construção de appropriate é com it. E para terminar, o suffix ate, ele é muito simples, porque transforma um verbo de verbos que são bem parecidos com o português. São cognatos. Ao olhá-los, nós temos a nítida impressão e entendimento do seu significado. Veja, affiliate, afiliar. Accumulate, acumular. Celebrate, celebrar. Commemorate, comemorar. Communicate, comunicar. Graduate, graduar. Create, criar. Differentiate, diferenciar. Exaggerate, exagerar. Translate, traduzir. Bem, chegamos ao final. Fica aqui o meu agradecimento. Espero que você esteja forte e seguro. Bem, thank you, take care, bye.